Vitória em clássico, liderança geral do Campeonato Paulista assegurada, classificado para o mata-mata do Campeonato Estadual depois de 3 anos, mas mais do que isso. O Santos Futebol Clube, no ano de 2024, devolve ao seu torcedor duas coisas que são fundamentais na relação: clube-torcida, a felicidade e o orgulho. E é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nessa quinta-feira, no day after de mais uma vitória do Santos no Campeonato Paulista, de mais uma vitória do nosso Peixão em um clássico, a gente vai falar sobre essa fase que vive o Santos, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo o que você está achando da fase do Santos e divulgar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, mande para os amigos, me ajude a crescer com o canal. Estamos indo rumo aos 5.000 inscritos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação. Como eu disse na introdução, o Santos, na noite da quarta-feira, vence o São Paulo no Morumbi pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, se manteve na liderança geral do Paulistão com 19 pontos, uma campanha surpreendentemente boa de 6 vitórias e 1 empate em 8 rodadas, um time que ganha o segundo clássico na fase de grupos, ganhou 2 dos 3 clássicos, nesses 2 clássicos vencidos não sofreu gol e é uma equipe que, como eu disse, devolve o desejo do santista de acompanhar esse clube, devolve a felicidade, devolve o orgulho ao torcedor santista. É evidente que os números são muito importantes para mostrar, para respaldar essa campanha do Santos e eu separei alguns deles aqui. Mas eu quero começar esse vídeo falando de algo que eu disse na nossa live pós-jogo. Mas eu quero retomar este tema neste vídeo, porque primeiro que muitas pessoas não acompanham as lives, muitos dos inscritos não têm condição de acompanhar a live, seja enquanto ela está ocorrendo, seja depois pela duração do vídeo, né? E ontem ficamos mais de 1 hora aqui batendo papo e celebrando mais uma vitória do Santos. Mas eu quero retomar esse assunto porque eu acho que é a principal coisa envolvida nesse início de temporada do Santos. Porque eu vi muita gente, e é impossível tirar a razão dessas pessoas, dizendo que após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santos, ou não o Santos, aquele cidadão que comandava o Santos, tirou dessas pessoas a vontade de acompanhar o Santos, a vontade de torcer pelo Santos, porque até o último dia de mandato do Inominável, torcer para o Santos era sinônimo de derrotas, era sinônimo de fracassos e era sinônimo e se transformou em sinônimo de um rebaixamento inédito e trágico para a Série B. E eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês que diz muito sobre o sentimento dos torcedores santistas. No fatídico 6 de dezembro do ano passado, eu estava na minha casa assistindo ao jogo do Santos, a última rodada do Campeonato Brasileiro, e eu fiquei tão triste com o que acontecia pela primeira vez da nossa história, que ao longo do jogo eu chorei muitas vezes, quase o jogo inteiro, para ser sincero. Primeiro de apreensão e depois de desespero, de tristeza. E lá pelas tantas, eu assistindo o jogo aqui na minha casa, um dos meus irmãos meio que aparece na sala enquanto eu chorava de soluçar, ele disse assim: "Mas caramba, parece que morreu alguém". E evidentemente, a gente, como diz o ditado, né, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. E evidentemente que não dá para comparar a dor da perda de um familiar com o rebaixamento de um time. Mas o amor que eu sinto por esse clube e que tantos torcedores sentem pelo clube é tanto que a gente acaba tendo essas reações que para muitos pode parecer exagerada. E eu não fui o único a ter essa reação que para alguns é desproporcional. Basta ver os vídeos daquele dia trágico de quantas e quantas pessoas estavam na mesma situação que eu no estádio, na Vila Belmiro, e nas suas casas, espalhadas pelo mundo inteiro. E pouco tempo depois, né, hoje é dia 15 de fevereiro, e se eu não errar na conta, já que a matemática não é o meu forte, como bom profissional da área de humanas, faz mais ou menos 70 dias que o Santos foi rebaixado. E nesse período curtíssimo de pouco mais de 2 meses, o Santos de Fábio Carille e de Marcelo Teixeira devolveu ao torcedor santista o orgulho,
devolveu ao torcedor santista a felicidade, devolveu mais do que isso a vontade do torcedor ligar a TV, sentar na frente do celular e assistir ao Santos. E é isso. Isso veio, esse sentimento, esse resgate, essa reconstrução da imagem de um sentimento que pode ter sido abalado com o rebaixamento, vem porque o campo está falando. E é aí que eu quero entrar na parte dos números, tá? E eu separei alguns deles para vocês, que eu vou ler agora a partir, alguns deles por enquanto para vocês. Por exemplo, o Santos nas últimas edições do Campeonato Paulista, números do SofaScore, sempre citados aqui por mim. Em 2020, o Santos fez 16 pontos em 13 jogos. Em 2021, o Santos fez 13 pontos em 12 jogos. Em 2022, o Santos fez 14 pontos em 12 jogos. Em 2023, o Santos fez 14 pontos em 12 jogos também. E em 2024, 19 pontos em 8 jogos. Agora, nesse momento, você vai me dizer, André, mas a gente está comemorando o mínimo. Ok, é verdade. O mínimo que a gente espera é que o Santos, no Campeonato Paulista, em que, em tese, há 4 forças, o Santos chegue, no mínimo, na semifinal. Mas são números tão fora da curva que é impossível a gente não destacar. Outros números, por exemplo, mais uma vez, crédito ao SofaScore. A campanha do Santos no Campeonato Paulista de 2024. Como já falamos, 8 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 79,2% de aproveitamento, 12 gols marcados, 5 gols sofridos, a melhor defesa do campeonato, empatado com o Palmeiras e também, deixa eu ver aqui, um outro clube aqui, deixa eu ver, gols contra, gols sofridos, o Santos está empatado com o Palmeiras e o Novo Horizontino com 5 gols. 19 grandes chances criadas, 10 grandes chances cedidas, ou seja, o Santos cria quase o dobro de grandes chances do que cede aos seus adversários. 22,6 finalizações para sofrer um gol, um número altíssimo. E 63% dos jogos sem sofrer gol, 62% melhor dizendo. O Santos, em 8 partidas, sofreu apenas gols em 3 delas. Contra a Ponte Preta, vitória por 3-1, contra o Palmeiras, derrota por 2-1 e o empate em 2-2 com o Mirassol. Nos outros 5 jogos, contra Água Santa, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Corinthians, o Santos não foi vazado, tá? E esses números passam por alguns pilares desse time. O Gil é um zagueiro muito seguro, o Aderlan é um lateral muito seguro, o Pituca e o João Schmidt se complementam e são uma dupla absurda de volantes. E não é exagero dizer, apesar de estarmos falando do futebol brasileiro em âmbito de campeonatos estaduais, não é exagero dizer neste momento que João Schmidt e Pituca formam uma das melhores duplas de volantes do país. Tem também o Juliano, que teve um bom começo, e tem agora, parece estar despontando, o Alfredo Morelos, que com uma minutagem muito baixa na comparação com o Julio Furt e o William Bigode, já tem 1 gol e 1 assistência, já que é dele o passe para o segundo gol do Guilherme contra o Guarani. E já que eu falei de João Schmidt, tá? O João Schmidt em 2024 também segundo o SofaScore. 8 jogos, esteve em campo em todas as 8 partidas, 1 gol, 85% de precisão no passe, 43 bolas recuperadas, é o segundo do time. Nesse levantamento aqui, não tem quem é o primeiro, mas eu suspeito que deva ser o Pituca. 23 desarmes, o primeiro do time, 11 interceptações, o primeiro do time, 61% dos duelos ganhos, o segundo do time, 78% de acerto nos dribles para um volante é um número absurdo, e o mapa de calor desse cidadão, que eu pretendo colocar no vídeo aí para vocês, é um absurdo. O cara simplesmente não para de correr. A melhor contratação do Santos até agora, o melhor jogador do Santos até agora disparado no Campeonato Paulista, e é impossível montar uma seleção do Campeonato Paulista, se o campeonato acabasse hoje, sem ter o nosso querido João Schmidt nos 11 ideais. Então, esse é um resumo que eu queria passar para vocês, não exatamente um resumo, né? Mas esses são alguns pontos que eu queria passar para vocês de fatores que ajudam a explicar por que o Santos devolveu ao seu torcedor
a alegria, a felicidade, o orgulho e a vontade de acompanhar esse time. O Santos, que nos últimos anos se acostumou com fracassos, com vexames, com vergonhas, com eliminações e com goleadas sofridas, hoje é um time casca grossa. Hoje é um time competitivo. Hoje é um time seguro. E é também um time que, por mais que ainda tenha defeitos, e eu não quero, longe disso, não interpretem mal esse vídeo, eu não quero aqui tapar o sol com a peneira e fingir que não tem problemas. O Santos vai precisar contratar alguns jogadores, talvez jogadores para meia, né? Talvez urgente, em primeiro lugar, jogadores para as beiradas do campo, né? Porque Pedrinho, Marcelinho não parecem ser jogadores com condições de jogar no Santos, né? O Santos pode precisar talvez de um lateral esquerdo, já que ninguém sabe o que vai ser do Jorge, já que o Kevson está fora da temporada, né? O Felipe Jonathan parece ser um jogador um pouco instável. O menino Souza, infelizmente, se machucou. Mas será que dá para o Santos contar apenas com o Felipe Jonathan e o Souza para o ano? Então, assim, há defeitos? Claro que há. Então, não interpretem esse vídeo como se eu estivesse pintando um Santos como a primeira maravilha do mundo, perfeito, sem falhas e sem coisas a melhorar. Dá para melhorar, mas a gente vê evolução, que é o mais importante. Ontem, contra o São Paulo, fora de casa, num clássico, em vários momentos, o Santos subiu para marcar lá em cima, o que mostra que há uma evolução do ponto de vista físico. E sem contar a mais gritante das evoluções, que é o nível de segurança que esses jogadores mais experientes trazem ao torcedor e o nível técnico de cada um desses jogadores. Falamos na live ontem, e eu repito para vocês hoje, que é incomparável o nível de alguns jogadores. O Santos, que tinha Lucas Braga, Gabriel Inocêncio, João Lucas, Júnior Caissara, hoje tem um Aderlan. O Santos, que tinha João Basso, Messias, Dodô, Alex, entre outros jogadores, hoje tem a segurança e a frieza do Gil. O Santos, que tinha Camacho, Vinícius Balieiro, Alisson, entre outros, hoje tem um João Schmidt. Um time que tinha Luan Dias, que tinha entre tantas outras aberrações, hoje tem um Pituca, teve no começo do campeonato um Juliano, e um time que tinha Bruno Marques, Mezenga, entre tantas outras pérolas que passaram pelo Santos, hoje pode ter um jogador do quilate do Morelos, que eu sei, ainda tem muito mais expectativa do que ele entregou até agora, mas ontem contra o São Paulo ele foi bem. Um jogador que chamou a responsabilidade, que fez o pivô, que com toques rápidos desafogou o ataque do Santos jogando de costas e, mais importante, não pipocou. Na bola do jogo, ele pediu para o Guilherme bater e fez o gol. Em muitas situações, diversos jogadores pipocariam, falando no linguajar da bola, e deixariam o Guilherme, que pegou a bola primeiro, bater. O Morelos bateu no peito, pediu a bola e honrou a condição de o principal, ou pelo menos o mais caro, jogador desse elenco. Um jogador que tem o maior salário do elenco, um jogador que ostenta uma condição contratual de ter bônus por gol. E segundo consta, são 10 mil por gols. Então, o pênalti de ontem renderá ao Morelos um generoso Pix de 10 mil reais. Então, chamou a responsabilidade e fez o que se espera dele. Decidir um jogo, e um jogo grande, como foi o clássico contra o São Paulo. Mas a mensagem que fica desse vídeo é: o Santos voltou, o gigante voltou, e como eu disse na live de ontem, o respeito voltou. O que vai ser do Santos ao final da temporada, nós não sabemos. O que vai ser do Santos no final do Campeonato Paulista, também não sabemos. Mas o início é promissor e mostra ao santista, que estava desnorteado e sem ver nenhuma luz no fim do túnel até pouco tempo atrás, o torcedor santista tem hoje a sensação, ou melhor, a certeza, de que há um caminho a ser trilhado e, mais importante do que isso, que as trevas simbolizadas pela gestão do inominável foi substituída por luz, por esperança e por um caminho que parece ser muito promissor. Esse é o vídeo de hoje e eu quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like, comentar o que você achou da minha opinião, o que você tem achado desse começo de ano do Santos, compartilhar esse vídeo, jogar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram e ficar ligado aqui no canal, porque nós temos trazido vídeos novos todos os dias e teremos o pré-jogo do jogo contra o Novo Horizontino, vai ter live
pós-jogo também, assim que acabar a partida, e eu conto sempre com o seu engajamento, com a sua participação, para crescer cada vez mais. Estamos indo rumo aos 5.000 inscritos. Obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.